Graça e paz, amador de Deus. Nós estamos aqui agora entrando na segunda parte sobre o estudo da consciência. A consciência. Agora nós vamos entrar com a consciência de justiça. O que tem na consciência de justiça? Ela tem a fé com a consciência pura, ela tem servir a Deus com a consciência pura, ela tem consciência sem ofensas, ela tem a certeza de uma boa consciência, ela tem a consciência do Espírito Santo, ela tem uma boa consciência que gera um coração puro. Ela tem também alguns que rejeitam a boa consciência, se dão mal. Ela tem a consciência purificada, ela tem também a consciência de justiça, ela tem possuir por uma boa consciência. Como possuir uma boa consciência? Ela tem salvos, ser salvos pela boa consciência. Muito bem, nós entramos aqui trazendo esta leitura. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9, está escrito: conservando o mistério da fé com uma consciência limpa. Note bem só que aqui, conservando o mistério da fé. A fé, ela tem um mistério, né? Não é todas as pessoas que podem desenvolver uma fé abundante, uma fé que cresce, porque ela tem um mistério. Todas as pessoas que recebem Jesus recebem a fé, mas ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser trabalhada, cultivada, para que esse mistério, que é o cultivo, o próprio Jesus Cristo, ele disse que a fé, ela é comparada a um grão de mostarda. Por que é comparado? Porque o grão de mostarda se cultiva, se planta, é menor de todas as sementes, mas uma vez cultivada, aquele grão ele cresce tornando-se grande e maior de todas as hortaliças, diz a Escritura Sagrada, falada pelo próprio Jesus. Mas o grão trabalhado, a semente trabalhada. Veja bem só. Então, quando a semente ela cai no lugar e não é trabalhada, ela não é cultivada, ela pode nascer, mas do lado dela vai nascer capim, espinhos e abrolhos, aonde que essas coisas vão tomar força dessa fé. Elas vão sugar como qualquer terreno que se planta alguma coisa. Se não for bem trabalhada, aquele terreno lá, ele nascerá capins, matos, nascerá urtigas, espinheiros virão. Mas se ela for bem trabalhada, bem capinada e cavada, você pode plantar. E durante o plantio você tem que cultivar, capinar todo o tempo só para nascer naquele lugar e para brolhar aquela semente que você plantou, para que ela trabalhada ela possa trazer fruto. A fé, da mesma forma, todo homem, toda mulher recebe a fé, mas essa fé, ela tem um mistério, o mistério de uma consciência limpa, né? Quer dizer, ao redor daquela fé tudo está limpo, tudo será limpo. Limpo de quê? Limpo da má consciência, limpo das coisas ruins, porque a fé faz você crer na palavra de Deus, que diz que tudo está limpo. Quando Deus diz que limpa, ele purifica. Quando Deus diz que apaga pecado, joga para o esquecimento, ele joga e apaga e joga para o mato e ele se esquece. Por que você tem que lembrar? Quem lembra é a consciência de pecado, mas você precisa crer que não tem mais nada disso. Se você crer que todos os teus pecados foram apagados, então essa consciência má ela não pode operar em você. Então você terá uma consciência pura, aonde a fé, o mistério da fé se desenvolve, aquela fé cresce, e quanto mais cresce, mais você crê na palavra, porque a verdadeira fé é aquela que crê na palavra, porque a Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, a palavra de Deus. Então, nessa fé, é importante que você veja também que quando nós servimos a Deus com a consciência pura e limpa, essa fé ela se desenvolve de uma maneira tremenda. Esse é o mistério da fé, um dos mistérios. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 3, diz assim: eu dou graças a Deus, a quem sirvo em continuidade com meus antepassados, com a consciência pura, quando sem cessar, noite e dia, me recordo de ti em minhas orações. Olha só, o apóstolo Paulo dizendo em que ele orava para o seu discípulo, Timóteo, e para aquelas pessoas, para aquela igreja que Timóteo ali estava próximo,
ele orava com consciência pura. Ele disse, dou graças a Deus, a quem sirva em continuidade com meus antepassados, os antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, consciência pura, com consciência pura, quer dizer, sem pecado, sem engano, sem engodo, sem que nada atrapalhe, uma consciência limpa, uma consciência que Deus verdadeiramente tirou. Quando é que a consciência não é limpa? É quando o homem crê mais no que o mundo dizem, em que as pessoas dizem, que Satanás diz, o que os demônios falam, em que ele mesmo pensa a seu próprio respeito. Por exemplo, um homem muitas vezes não acredita que existe Deus e que Deus pode limpá-lo, então ele vai para aquilo que o homem acredita. O homem acredita que precisa ele pagar um preço muito alto para que ele possa estar limpo do pecado, mas Jesus já pagou o preço para que a tua consciência fosse limpa, e quando você crê na palavra, então a tua consciência se torna pura, ela é pura, porque você crê e nada te condena. Mas nós estamos mostrando esse versículo, mas temos aqui para te dizer, para falar sobre a consciência sem ofensa. O que é uma consciência sem ofensa? Atos 24, verso 16, ali, olha só o que diz assim: por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, disse Paulo, diante de Deus e dos homens. Eu procuro sempre ter uma consciência sem ofensa. Como é que ele faz isso? Confessando a palavra de Deus. Como é que ele faz isso? Crendo na palavra de Deus. Como é que ele faz isso? Agindo na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que Deus perdoa os teus pecados, pecado perdoado é pecado inexistente, é pecado apagado, pecado não existe. Se a palavra de Deus diz, então, tudo que eu fiz no passado não existe mais. Na verdade, a palavra está dizendo que eu fui gerado de novo. A palavra está dizendo que eu sou uma nova criatura, que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E quando eu creio nessa palavra, então eu procuro ter uma consciência sem ofensa, porque eu olho para a palavra, eu visualizo a palavra e pratico a palavra. E quando Satanás vem me acusar de alguma coisa, eu digo que é um novo homem, é uma nova pessoa, uma nova geração, eu fui recriado em Cristo, eu sou um homem de Deus, eu sou filho de Deus vivo. Então isso é uma consciência sem ofensa. Se você nasceu de novo, aquilo que estava no homem velho morreu, ficou para trás. Se você foi limpo, então você está limpo. Se a palavra diz que você está limpo, você está limpo. Você compreende isso? Então, isso é que o apóstolo Paulo diz em Atos 24, 16. Por isso procuro ter uma consciência sem ofensas diante de Deus e dos homens. Isso é importante você entender isso aqui. Note bem que nós temos que ter a certeza absoluta dessa boa consciência. O homem precisa ter. Essa certeza da boa consciência é importante porque em Atos 23, verso 1 diz assim: fixando os olhos no Sinédrio, Paulo assim falou: irmãos, inteiramente em boa consciência, que eu me tenho conduzido perante Deus até o dia de hoje. Olha só, eu me tenho conduzido perante Deus uma consciência limpa. Paulo falando quando ele estava em juízo, em julgamento no Sinédrio. Quando foi dado o momento de ele poder falar, ele diz: irmãos, é inteiramente em boa consciência, quer dizer, uma consciência sem mancha, uma consciência purificada, uma consciência sem culpa. Eu que me tenho conduzido perante Deus até o dia de hoje, aquele dia em que Paulo estava sobre a face da terra. Mas nós notamos aqui sobre a consciência no Espírito, porque, na verdade, quando o homem recebe Jesus, ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vem habitar numa casa limpa, uma casa que ele mesmo limpa. E aqui, o apóstolo ainda continua dizendo, em Romanos 9, verso 1, diz assim: digo-vos a verdade em Cristo e não minto. E disto me dá testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Veja só, o Espírito Santo que não permitia que ele mentisse. Eu digo em verdade, ele falando as verdades, na verdade que está escrito no livro de Romanos, na verdade que está escrito no livro de Efésios, nas epístolas que ele escreveu. Digo a verdade em Cristo, porque ele estava em Cristo. Em Cristo nenhuma condenação há, em Cristo há abrigo, em Cristo há solução, em Cristo há esconderijo, em Cristo há graça, em Cristo há redenção, em Cristo há
bênção de Deus em Cristo ao suprir de toda a nossa necessidade, de se digo a verdade em Cristo e não minto, e disso me dá testemunho a minha consciência no Espírito Santo. O Espírito Santo testemunhava na consciência, porque o Espírito Santo sabe que está na nossa consciência. E Paulo falava sobre isso diante daquelas pessoas, e dentro da carta que ele escrevia, que o Espírito Santo era testemunho do que estava no subconsciente dele, na consciência dele. É importante você entender sobre isso que Paulo fazia. Então, uma boa consciência gera um coração puro. Uma boa consciência, o coração fica puro. Então, não existe maldade que sai do coração. Uma vez Jesus Cristo disse que o que fere o homem, o que pode contaminar o homem, não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração. Se o homem tem um coração impuro, tudo que sai dele vai contaminar. E Jesus falou que contamina o homem é aquilo que sai do coração. Aí ele fala furto, roubo, adultério, malícia, inveja, agressividade e tudo mais que sai do coração, projetado no coração do homem, sem o auxílio do Espírito Santo, sem o auxílio de Deus. Não, o verdadeiro homem de Deus, tudo que está no coração é o Espírito Santo que está conduzindo, ele está colocando lá dentro pelo Espírito Santo. Uma boa consciência gera um coração puro. Então um homem de boa consciência, ele procura as coisas boas, as coisas que estão na palavra de Deus, as coisas que são de honra, que são de cima, que são do alto. Então ele formata o seu coração com coisas boas. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 5 diz assim: a finalidade desta admoestação e a caridade que procede do coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. O que é uma fé sem hipocrisia? É quando o homem fala que faz algo e não faz. Isso é hipocrisia. Jesus chamou que era o fermento dos fariseus. Ele manda que aqueles que o seguem, eles se livrem, que eles tenham que ter cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, o que é hipocrisia? É eu dizer que eu oro para todo mundo, mas eu não oro. Um dia, essa mentira da hipocrisia, todos vão saber. E Paulo estava falando, a finalidade desta admoestação é o amor, é a caridade, que procede do coração puro, quer dizer, um amor não fingido, de um coração puro, de uma boa consciência, uma consciência que não é fingida, que é boa, e de uma fé sem hipocrisia, uma fé verdadeira, uma fé que realmente tem fruto, uma fé que não é mentira, uma fé que não usa as coisas alheias para poder se glorificar. Não, é Jesus que nos glorifica, é Jesus que nos exalta, que nos coloca num lugar maior quando tem uma consciência pura. Ela gera um coração puro, uma boa consciência ela gera. Quer gerar? Jesus diz: quem subirá ao alto e sublime monte do Senhor? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, e com essa língua não defama o seu próximo. Então é preciso ser puro. Como isso? Com uma boa consciência. Como adquirir essa boa consciência? Vamos ver na frente mais o adquirir dessa boa consciência. Alguns rejeitam essa boa consciência. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 19, diz assim: com fé e boa consciência, pois alguns rejeitando a boa consciência vieram a naufragar. Está mostrando a diferença de uma boa consciência e aquelas pessoas que rejeitam, não querem andar em boa consciência, querem andar nos seus pecados, porque parece que o lucro é mais rápido, parece que as coisas da consciência ruim vêm mais rápido, a mentira traz mais rápido as coisas. Não, a nossa paciência é a fé que vence o mundo, ela nos traz, é a vitória nossa. Então nós temos que ter paciência. Essa paciência ela vem do próprio Deus, que Ele vai dar-nos aquilo que pedimos ou desejamos em tempo oportuno, momento que nós esperarmos por Ele. A Bíblia Sagrada diz que Ele é poderoso para dar muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, infinitamente mais. Ele é poderoso. Então quando pedimos, ficamos na paciência de esperar que ela venha, que aquilo que nós pedimos, que nós precisamos, vai vir para nós. Isso é uma boa consciência. Mas as pessoas, eles oram, não funciona, então eu vou dar meu jeito. E não presta e não devolve, cumpre e não paga, e tantas coisas eles fazem, então gerando assim uma consciência pesada, tornando um coração impuro. Então, mas uma boa consciência gera um coração puro com as pessoas. Um coração puro te livra de surto de morte, surto de ataque cardíaco e outras coisas mais.
Então, vamos partir para mais adiante. Então, olha só o que eu trago para você. Essa consciência purificada que nós falamos. Em Hebreus 9, versículo 14, diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que por um Espírito eterno se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha, há de purificar nossa consciência das obras mortas, para que prestamos um culto ao Deus vivo. Quem é que nos purifica das obras mortas? É o Senhor Jesus Cristo, que Ele, sem pecado na terra, Ele se ofereceu a Deus, ao Pai, para nos substituir, para morrer em nosso lugar, para que possamos, uma vez que Ele morre no nosso lugar, quando Ele morreu lá, eu aceitei isso, Deus perdoou meus pecados e me deu uma nova consciência, Ele me deu uma consciência pura, uma consciência que Jesus purificou. Então todo o meu pecado foi apagado, é como um computador sendo formatado, e tudo com novos programas. Foi isso que Jesus Cristo fez com o Pai. Ele vem e se oferece no nosso lugar para que possamos ter uma consciência pura. Ele há de purificar nossa consciência, Ele que purifica. Então, das obras mortas. Que obra morta? Eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O homem se gaba de muitas coisas e acha que tudo que fez, não. A Bíblia Sagrada diz que as obras do homem diante de Deus é como se fosse trapo de imundícia. Mas quando ele vem para Cristo, tudo que ele faz é valorizado e colocado no caminho de boas obras que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo. Veja bem só o que diz mais aqui à frente, diz bem claro, a consciência de justiça. Vamos ver o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, para que você saiba que esta palavra está escrita na Bíblia, sobre a consciência de justiça. Diz assim: aquele que não conhecera o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós, a fim que por ele nos tornemos justiça de Deus. Vou repetir de novo, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz: aquele que não conhecera o pecado, ele não conheceu o pecado, aquele que não conhecer o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós, a fim de que por ele nos tornemos justiça de Deus. Note bem só que Deus o fez. Quem o fez? Quem é ele? Deus fez Jesus. Deus fez Jesus pecado. Ele não tinha nenhum pecado, mas Deus o fez pecado. Ele o fez pecado, a fim, olha só, por causa de nós, a fim de que por ele, por quem? Por Cristo, nos tornemos justiça de Deus. Quando Deus, Ele ia fazer justiça de Deus em mim, na tua pessoa, na pessoa de que está ouvindo isso, então Deus, Ele fez pecado Jesus, Ele colocou todos os nossos pecados em Jesus e nos fez justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus do Deus vivo, justiça de Deus, homens que foram limpos pela justiça, limpos e purificados pelo sangue, limpo e purificado pela lavagem do Espírito, limpo, tornando justiça, aquele que nos tirou das trevas para a luz, aquele que nos limpou, aquele que nos resgatou da mão de Satanás, aquele que nos livrou da morte, aquele que nos redimiu do nosso pecado, aquele que nos livrou do inferno. Isso é justiça, aquele que nos deu agora, não só tirou, nos deu riqueza, nos deu bênçãos, nos deu sem medida, como está escrito na Bíblia Sagrada. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais na região celeste em Cristo Jesus. Ele nos deu tudo que se diz respeito à vida e piedade, segundo o conhecimento dele, pelas suas preciosas e grandíssimas promessas. Ele nos fez fazer parte da sua natureza divina. Note bem só, já para terminar aqui, nós falamos aqui sobre possuir, essa consciência pura, essa boa consciência. Em Hebreus 10, 22 diz assim: aconselhemos então de coração reto e cheio de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado em água pura. Em Hebreus 13, 18 diz assim: orai por nós, porque estamos convictos de possuir uma consciência boa, com a vontade de nos comportar bem em toda ocasião.
palavra aqui do escritor aos Hebreus, que até hoje não sabemos quem escreveu Hebreus, mas aproximemos então de quem? De Deus, de coração reto e cheio de fé, tendo o coração purificado de toda a má consciência e o corpo lavado com água pura. Veja só como está dizendo: tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no novo e vivo caminho, verso 10, Hebreus 10, 19. No 22 está dizendo: tendo, aproximemo-nos então. Quer dizer, tem medo, não tenha medo de estar diante de Deus. Uma consciência de justiça é você estar diante de Deus sem culpa alguma, sem medo de Deus, medo do diabo, medo de você mesmo. Você está limpo diante de Deus para poder estar lá com Ele, assim como filho de Deus. Isso que faz grande, que faz importante dentro de Deus. Isso é amar a Deus, porque você crê na palavra dele. Nós vemos aqui, salvo pela boa consciência, em 1 de Pedro, capítulo 3, 21, nós declaramos aqui que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Note bem só que agora de bem claro que é a verdadeira figura do batismo. O que é o batismo nas águas? É você ser batizado pelo pastor ou por alguém, onde você mergulha na água. Alguém pega as suas mãos e te diz: eu te batizo. Aí mergulha aquela pessoa, depois que ele faz a declaração de fé. Quando aquela pessoa é mergulhada nas águas, como está sendo enterrada, a pessoa velha morreu. E quando ele sobe das águas, é como uma nova criatura, um novo homem, o ressuscitado com Cristo, como está escrito em Efésios 2,6, e ele nos ressuscitou juntamente com ele. Você mergulha na água enterrado como morto, mas quando levanta com Cristo, com uma nova consciência, um coração puro, uma natureza divina, uma natureza para vencer, onde, se você crê no que diz a palavra, as coisas velhas já passaram e tudo se fez de novo em nossa vida. Com essa palavra eu quero orar por você. Tenha uma consciência de justiça, crê na palavra de Deus, entre nessa palavra. Nós vamos trazer um próximo estudo sobre a confissão, não somente confissão de pecado, mas a confissão da palavra, porque em Hebreus capítulo 13, na verdade, em 1, versículo, diz bem claro que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, e nós vamos estar falando sobre isso. Seja abençoado, eu te abençoo e oro por você agora, Pai, em nome de Jesus, que essas palavras apliquem no coração de quem ouviu, que ele receba um coração puro, uma consciência pura, que ele receba um espírito puro, que ele possa ter uma vida pura, uma vida reta, uma vida crendo na tua palavra, porque a tua palavra é verdade, a verdade da tua palavra me santifica. Seja ele abençoado, esta mulher abençoada, este homem, em nome de Jesus Cristo. Amém.